0 a 10, qual a chance do senhor se candidatar em 2026? O senhor é uma das grandes estrelas da direita brasileira, do bolsonarismo principalmente. Outro dia eu estava num evento e a moderadora do evento disse assim: você já está pensando na candidatura à presidência? Que é uma pergunta recorrente, né? Pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui com o governador Tarcísio de Freitas. Sinceramente, ele é muito bom com as palavras, ele tem uma gesticulação, uma intelectualidade muito inteligente. Ele vai falar sobre o combate ao crime, vai falar sobre o seu estado de São Paulo, que está avançando com certeza, sobre derrite na segurança pública, sobre a economia, os investimentos que está fazendo no estado de São Paulo para a melhoria dos paulistas. Quero deixar esse vídeo aqui com vocês. Possivelmente futuro candidato à presidência. Segundo ele, ele não quer, ele quer disputar a reeleição. Mas acredito que, na minha opinião, se Bolsonaro não vir e Bolsonaro indicar ele, vai ser o melhor candidato para 2026. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês conferir. Deixa o like, curte, comente, compartilha, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse vídeo agora. O senhor é uma das grandes estrelas da direita brasileira, do bolsonarismo principalmente. Existe uma vinculação da minha imagem, a imagem do presidente Bolsonaro é uma vinculação imediata. Por razões óbvias. Eu fui ministro do presidente Bolsonaro. Eu trabalhei com o Bolsonaro. O Bolsonaro me alçou a condição de candidato ao governo de São Paulo. Ele abençoou essa minha candidatura e ele foi importante na transferência de votos. Então, a minha identidade com a identidade do Bolsonaro é imediata. Assim, a minha identidade com o bolsonarismo acaba sendo imediata. Se eu estou aqui porque o Bolsonaro me alçou a essa posição. Ele me abriu a porta primeiro do ministério, sempre prestigiou o que a gente vinha fazendo no ministério, depois ele lançou a minha candidatura, ele apoiou a candidatura, ou seja, Bolsonaro foi responsável por eu ter chegado ao governo do Estado de São Paulo. E o senhor foi um ministro que ficou do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Não houve instabilidade na tua permanência. Não, e o Bolsonaro sempre me prestigiou muito, por isso eu tenho muita consideração, muita gratidão ao presidente Bolsonaro. E aí existe essa relação que é muito forte, né, que acaba sendo muito próxima. Eu tenho uma amizade com o presidente que é muito grande, as pessoas entendem isso. Por isso eu não tenho essa reação. Em 1993, o PCC era um time de futebol formado por 8 presos em Taubaté. Hoje é a maior organização criminosa. O senhor iniciou um trabalho de asfixia. Hoje o PCC tem mais ou menos 1.350 postos de combustíveis, só no estado de São Paulo. Como o senhor pretende, só para completar nessa questão, continuar asfixiando nessa força-tarefa com o Ministério Público, as receitas, prefeitura, guarda e polícia? Aí é que entra realmente essa colaboração entre agências, né? Quando a gente pega, por exemplo, a relação dos maiores devedores de ICMS do estado de São Paulo, o que a gente vai ver lá? Por incrível que pareça, operadores de combustíveis. Não por acaso. E aí, aí começa a elisão fiscal, isso associado, então, à adulteração do combustível, à lavagem do dinheiro. Então, essa união aí com o GAECO tem sido fundamental. O GAECO tem operacionalizado, né, tem conduzido essas investigações junto com a inteligência da polícia para seguir o dinheiro. Aí entra a Receita Estadual, a Receita Federal. Existe uma mobilização gigantesca e agora é importante que todo mundo perceba que se a gente envolver COAF, se a gente envolver Receita Federal, Receita Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Militar, a gente tem uma esperança de começar a resolver o problema. Está na pauta sua o combate permanente ao primeiro comando da capital, maior organização criminosa da América Latina? Está na pauta, Capês, até porque se a gente não fizer isso, se a gente não acabar com o crime organizado, enfraquecer o crime organizado acaba conosco, acaba com a nossa sociedade. Uma das coisas que mais me preocupa, o ingresso do crime organizado nas atividades lícitas. Né? Então, é a operação de combustível, é a usina de etanol, é o mercado de carros de luxo, são as organizações sociais de saúde, são os contratos de prestação de serviço com as prefeituras, são os serviços de coleta e transporte de lixo, então a operação do resíduo sólido nos municípios. E o medo dos governantes de enfrentar o crime organizado com medo da repercussão negativa afasta a política pública de quem mais precisa. E essas pessoas estão sendo asfixiadas. Então, a maior violência aos direitos humanos é a imposição, a escravidão que o tráfico traz para as pessoas que estão na ponta. E isso explica um pouco da repercussão positiva que as operações tiveram na Baixada Santista, mesmo em quem ganha até 2 salários mínimos, que são as pessoas que às vezes moram na comunidade que não suportam mais
a violência do crime organizado. Então, o tráfico internacional de drogas gera muito dinheiro, esse dinheiro precisa ser lavado, e se a gente permitir que esses caras operem livremente, eles vão matando, vão tirando a competitividade dos nossos empresários, inclusive de empresários num segmento que constitui uma fortaleza do Estado de São Paulo, que é o setor sucroenergético. Então, é um setor que a gente tem que preservar. O que ocorre? Primeiro, nós estamos operando muito com inteligência, né, para a gente ter ações assertivas, ações que realmente asfixiam, ações daquele famoso follow the money, né, para a gente evitar o crescimento do crime organizado. Agora, existe uma outra questão importante também, que é a reconquista de territórios dominados pelo crime. No carnaval deste ano, quando a gente fez a Operação Verão, nós tínhamos barricada em praticamente todas as comunidades da Baixada Santista. Nós vamos permitir isso? Nós vamos afastar o Estado das pessoas? Nós entramos nas comunidades, entrávamos sempre com informação, quem era o alvo, quem tinha ligação com a facção criminosa, qual era o valor da fração que a gente tinha lá em termos de poderio de combate, em termos de armamento, para as guarnições entrarem preparadas. Tivemos lá, sim, os enfrentamentos. A gente não tem objetivo nenhum de fazer o enfrentamento. Veja que a grande operação que nós fizemos no centro recentemente, nós não demos um tiro. Agora, quando a polícia for agredida, é óbvio que ela vai reagir. Aí se fala em letalidade policial. Foram 28 mortos na Operação Escudo, mais 56 mortes na Operação Verão. É um resultado que a gente não quer. Mas vamos lá, a polícia tem atendido 18 milhões de ocorrências ano. Dessas 18 milhões, em mais ou menos 1.500 tem confronto. Dessas 1.500, 300 têm o resultado morte. 250 tem o resultado morte ano. Ou seja, é o resultado que a gente não quer. Mas, obviamente, eu tenho uma polícia, são 83 mil homens que estão nos defendendo todos os dias e que muitas vezes têm que repelir a injusta agressão. Agora, estamos combatendo o ecossistema criminoso. Foi um pouco da operação que aconteceu agora no centro de São Paulo. A gente parte do pressuposto que a Cracolândia, que está ali há tanto tempo, é a ponta do iceberg, né? E é uma coisa muito conveniente para o crime organizado. O crime organizado mantém a Cracolândia ali porque quer degradar o centro e ter uma área de livre operação, que é onde eles praticam vários crimes. Operações de fachada, onde, por exemplo, um hotel que tem como proprietário um beneficiário do Bolsa Família e que movimenta centenas de milhões de reais por ano. Nós temos uma pirâmide financeira, onde esse dinheiro vai passando de negócio a negócio, chegando em 2, 3 empresas que são de propriedade de sintonias finais do PCC. Então, tem uma grande operação de lavagem de dinheiro. Então, o que a gente imaginou? Vamos começar a asfixiar, vamos pedir na justiça o fechamento desses estabelecimentos, vamos tirar esses estabelecimentos de circulação, vamos tentar com o judiciário o perdimento desses bens, que são bens operados pelo crime, para que a gente possa mudar a finalidade social. Vamos fazer delegacia de polícia, vamos fazer o quartel do 13º, porque ele vai ter que sair lá de trás do Palácio Campos Elíseos, dentro da nova configuração do centro, né, que vem aí com o projeto que foi aprovado agora e que vai para leilão ano que vem, que é a concentração, né, da estrutura de governo, o centro administrativo do governo do Estado de São Paulo no Campos Elíseos. Então vai ser uma revolução urbana e a gente vai precisar tirar o 13º. Então vamos procurar uma outra área para fazer o batalhão, vamos fazer um batalhão moderno. Ou seja, vamos transformar essas edificações que hoje só servem ao crime em equipamentos de interesse da sociedade para promover a volta da circulação de pessoas, né, e impor aí mais uma derrota ao crime organizado. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: até que ponto o crime organizado está inibindo a expansão econômica de São Paulo e se o senhor tem uma estimativa do quanto as atividades legais que o crime acaba estabelecendo, onde ele acaba entrando e tal, representam na economia paulista hoje? É difícil ter essa estimativa, Piperno. Agora, é claro, se você tem um ambiente que não é seguro, e veja, quantos crimes são relacionados com o crime organizado? Então, às vezes, a gente não está falando só do tráfico internacional de drogas, mas aí tem o roubo de carga, que tem relação com o crime organizado, o crime patrimonial, que tem relação com o crime organizado. Então, isso eleva os custos das empresas com segurança, isso eleva os custos das empresas com seguros e, obviamente, isso vai drenando competitividade.
criminalidade. Nós chegamos no menor indicador de homicídios desde o início da série histórica, em 2001. Nós chegamos ao menor indicador de roubos e furtos desde 2008. O roubo de carga caiu 25%. Se a gente pegar o centro de São Paulo, roubos e furtos no centro da cidade de São Paulo caiu 60%, até um pouco mais, 62%. Então, está havendo uma resposta dessa ação. Outra coisa, vamos aplicar a lei da liberdade econômica no estado de São Paulo. Era o estado mais burocrático, um dos estados mais burocratizados do Brasil. Nós éramos o 26º estado do Brasil em termos de atividades dispensadas de licenciamento. Nós pulamos da 26ª posição para a primeira posição. Então, nós tínhamos 260 atividades dispensadas de licenciamento. Hoje, nós temos mais de 900 atividades dispensadas de licenciamento, né? Então, aplicando realmente a questão da lei da liberdade econômica. Hoje, São Paulo lidera os rankings aí de estado mais competitivo, investindo muito na economia do conhecimento, liderando o processo de transição energética e criando os incentivos regionais para combater a desigualdade regional por meio desses incentivos. A gente, por exemplo, está buscando calendarizar a devolução de crédito ICMS para amortecer CAPEX daqueles que querem fazer investimentos pesados no Estado. Isso está atraindo negócio. E é óbvio, à medida que a gente vai melhorando nos indicadores de segurança pública e a turma percebendo que vai haver um combate sério ao crime organizado, a gente vai também melhorando a competitividade como um todo, atraindo mais negócio, é um pouco a nossa ideia. Como é que fica essa cooperação com a justiça e o poder legislativo? Porque a gente ouve muito dos policiais de que prende-se, mas chega lá na ponta, a justiça acaba soltando. Onde é que está o gargalo aí? Nas leis? É culpa do Congresso Nacional ou dos juízes numa complacência, numa interpretação menos punitivista da lei? Eu acho que todo mundo tem responsabilidade, né? Eu entendo que a lei, às vezes, não qualifica os crimes como deveria qualificar. A lei não tem uma visão, tem alguns problemas na legislação, entendo, hoje em dia, que dão brechas. Qualificar a questão da atuação do faccionado. Então, tudo que diz respeito a crime praticado pela facção, em nome da facção, teria que ser qualificado e punido com muita severidade. A gente não pode ter as mesmas regras, por exemplo, de progressão para crimes da mesma natureza, cometidos por faccionado e não faccionado. Então, é uma forma de aumentar o custo do faccionado. Segunda coisa, a punição para reincidência. Então, não dá para a gente ter criminosos reincidentes ganhando benefícios legais, como, por exemplo, a soltura em audiências de custódia. Então, você, às vezes, prende um criminoso, um ladrão de celular, que é uma chaga comum e é uma coisa que as pessoas sofrem. A gente prende 20, 25, 30, 33 vezes a mesma pessoa, pelo mesmo crime. E aí, por isso que eu digo que a culpa é de todo mundo, porque, às vezes, é a complacência do magistrado, mas, muitas vezes, é a falta de informação do magistrado. Ou seja, o Estado também não deu informação para aquele magistrado que está numa audiência de custódia: olha, esse cara é reincidente, esse cara já cometeu esse crime 30 vezes. A gente tem que ter uma velocidade, por exemplo, na expropriação e na utilização pelo Estado dos bens do tráfico de drogas, auferidos irregularmente, porque eles estão movimentando muito dinheiro. E são aviões, e são helicópteros, e são apartamentos de luxo, é muito dinheiro movimentado das diversas formas possíveis. Então, a gente tem que ter uma velocidade na absorção desses bens por parte do Estado. Então, esses são os ajustes que a gente precisa fazer em termos de legislação. Você tem o preso que sai do sistema prisional e tem que fazer a prova de vida. Essa prova de vida hoje é realizada sempre no Fórum da Barra Funda. E aí aquela pessoa tem que sair, às vezes, lá da ponta da Zona Leste, da Zona Sul, para ir para o centro da cidade. Esse cara vai para o centro da cidade fazer a prova de vida e já não volta. Ele fica lá, já vai praticar um crime, já vai para Cracolândia, já vai consumir uma droga. Ou seja, a gente pode evitar isso. A gente precisa discutir, por exemplo, a situação dos egressos do sistema prisional que estão hoje no fluxo da Cracolândia. 60% das pessoas que frequentam a Cracolândia hoje são egressos do sistema prisional, estão em regime de progressão, descumprindo o que a Justiça determinou. Que a gente teve o cuidado de qualificar cada um, ver CPF por CPF, filiação por filiação. O que esses caras fizeram, como que cruzamos com a base de dados de CAGED, cruzamos com a base de dados de foragidos da Justiça, cruzamos com a base de dados do Judiciário, cruzamos com as informações de boletim de ocorrência de desaparecimento para saber quem é cada um. Porque se a gente não souber a história de cada um, a gente não resolve aquele problema. O presidente do Banco Central disse que ouviu do senhor, que o senhor está disposto
a concorrer à presidência da República em 2030? Não falei isso. O que eu disse é o seguinte, é que eu não pretendo e não vou disputar a eleição presidencial em 26. Tem uma tarefa aqui importante em São Paulo. A população de São Paulo me deu uma grande confiança, né, de gerir São Paulo por esse período. Muitos dos projetos que nós estamos desenvolvendo são projetos de longo prazo, são projetos para serem concluídos em 28, 29, 30 e até depois. Então, a gente está montando, estruturando uma carteira de grandes projetos, uma carteira que proporcione um legado para o Estado. Eu quero ver, obviamente, esses projetos concluídos, né? Tenho esse interesse. Então, vamos lá, qual é o meu cenário mais provável hoje? Isso depende, obviamente, de estar bem avaliado, depende de ter, mais uma vez, a confiança do cidadão de São Paulo, mas o caminho mais provável, né? O caminho de interesse é o da reeleição, se for possível, se a sociedade me aturar mais um período, né? Tem isso também. Muita gente fala assim, você é governador de São Paulo, tem que pensar em presidência. Não, por quê? Outro dia eu estava num evento, e a moderadora do evento disse assim, você já está pensando na candidatura à presidência? Que é uma pergunta recorrente, né? Uhum. E eu falei, não. Mas o Alckmin pensou, o Serra pensou, o Dória pensou. Eu digo, tudo bem, e qual deles foi bem sucedido? Nenhum. O último presidente da República que foi governador de São Paulo foi o Eugênio Quadros, né? E foi governador de São Paulo na década de 50, depois foi presidente da República e não terminou o mandato. 0 a 10, qual a chance do senhor se candidatar em 2026? 0. Presidência da República, 0. 0. E não sei nem se 2030, porque depende. Sabe que às vezes o grande problema dos caras que estão na política é ter a política como único projeto de vida. Uhum. E não é o meu caso. Eu tenho outros projetos, tenho outras coisas que eu quero fazer. Eu entendo que neste momento eu estou aqui para colaborar, para prestar meu quinhão de sacrifício, a minha cota de serviço, né, para o poder público, para o serviço público. Eu quero fazer a diferença, quero ser instrumento. E só vale a pena ter um mandato se você puder ser um instrumento, né, puder fazer a diferença. Se você não puder, não vale a pena. Mas vamos supor que tenha, por exemplo, o senhor receba, por exemplo, o convite de uma pessoa que é tão próximo do senhor como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio, eu gostaria que o senhor fosse o candidato a presidente da República em 2026. Que resposta o senhor daria? Eu entrei nessa em 2022, mas era uma situação completamente diferente. Nós tínhamos uma eleição que se afigurava ali, uma eleição muito dura, né, do Bolsonaro com Lula. Eu queria que o Bolsonaro fosse o presidente da República, achava que esse era o melhor caminho para o Brasil, por uma série de razões. O Bolsonaro, quando chega e diz, você vai me ajudar se você for, aquilo bateu muito forte lá dentro. Então, realmente, eu preciso ajudar. Agora, em 26, a gente tem que pensar na estratégia como um todo. Vale a pena abrir mão de uma eleição de São Paulo, partindo do pressuposto que você vai estar bem avaliado também, porque isso também muda, né? Isso é muito dinâmico. Muita água para rolar. Muita água para rolar, né? Hoje, a gente, graças a Deus, tem uma boa avaliação, então faz sentido isso, assim, talvez a gente possa contribuir muito mais com o projeto nacional, garantindo um bom resultado em São Paulo, seja para quem for aí o candidato da direita. Existe a possibilidade do Bolsonaro se reabilitar e ele ser candidato, e essa é a minha torcida. Eu acho que a situação ficaria muito mais tranquila, e se não for, quem ele indicar. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do ministro Haddad? Pena, eu acho que é um cara que tem procurado fazer o melhor, tem ouvido muito o mercado, então ele tem atuado com humildade, tem tido a capacidade de ouvir, tem tido a capacidade de procurar caminhos, né? Muitas vezes não tem sucesso e aí existe uma autofagia, uma autossabotagem dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso impede o Haddad, às vezes, de entregar os melhores resultados. Interessante que o cenário é extremamente desafiador, né? E tá começando a clarear um pouquinho agora. Observe que nós tínhamos uma inflação resiliente, a gente vê a inflação, né, resistente por uma série de motivos, o mercado imobiliário aquecido, os salários crescendo acima da inflação, no mundo todo a massa salarial crescendo acima da inflação, a gente vendo aí empresas que topam pagar mais caro para produzir com sustentabilidade. Então, a temática da sustentabilidade veio para ficar no âmbito do mundo corporativo. A gente vê as empresas topando pagar mais caro também para diversificar seus pontos de produção. O Brasil vai fazer 90, 100 bi de superávit de balança comercial. Isso é um negócio extraordinário. Tem 350 bi de reservas. Ou seja, em termos de fundamento, nós não temos grande problema. Onde é que a gente está errando? Primeiro, gerando crise, né, com declarações que às vezes eram desnecessárias, não precisava gerar, e
o outro problema que nós temos é gastar demais. Ou seja, a gente passa uma mensagem fiscal ruim. Agora, não é um gasto de 5% do PIB, de 6% do PIB, é um gasto de 1%, de 1,5%. Você mexe 2, 3 alavancas, você coloca o Brasil no rumo. E é importante que você coloque para aproveitar as grandes oportunidades que estão aí, né, que estão aparecendo. E eu vejo uma preocupação por parte do ministro da Fazenda e uma falta de reverberação, uma falta de apoio na estrutura de governo. Se o governo tivesse mais alinhado com o Ministério da Fazenda, eu entendo que a coisa estaria melhor. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer desde que você estude e aplique o método da maneira como está lá. Tarcísio de Freitas é sensacional. Na minha opinião, eu com certeza votarei nele. Sem dúvida nenhuma. Para mim, é um dos melhores governadores que São Paulo já teve. Com relação a índice de criminalidade, é claro, eu não estou dizendo que vai zerar, é impossível zerar a criminalidade. Mas a redução da criminalidade é evidente. Ele não é um mágico que vai fazer tudo em um estralar de dedo, não. Existe um processo muito grande. A gente sabe que enfrentar aquela cúpula que já vem há anos e anos instalado ali. E nós sabemos que esse crime ele só se instalou do jeito que se instalou por conivência de governos anteriores. Governos, como ele mesmo disse, que não tiveram a coragem de enfrentar o crime, não tiveram a coragem de ir para cima. Por quê? É como o governador Caiado certa vez disse em uma entrevista, que muitos governadores não têm a coragem de enfrentar o crime organizado porque depois de 4 ou 8 anos, quando terminar seu mandato, ele tem medo de ser perseguido, ele tem medo da bandidagem ir atrás dele, justamente por enfrentar o crime. O Caiado disse isso, e isso é verdade. Muitos governadores, prefeitos, né, até presidente da República, eles não querem enfrentar o crime organizado, eles não querem enfrentar a bandidagem, justamente para não ter a preocupação lá no futuro de ter que estar escoltado, de ter que andar num carro blindado. Mas essa é a realidade. Se você se envolve na vida pública, se você inventa de se candidatar, você já está correndo os riscos, você já tem que ir certo de que vai correr risco, não tem para onde correr. Não existe essa, eu vou me candidatar a prefeito, ou governador, ou presidente, chega lá, ganha, e vai dizer, não, eu não vou ofender ninguém, porque eu não quero ficar de mal com ninguém. Não existe isso. Não tem como agradar todo mundo. Se você quiser agradar os brasileiros, a pessoa do seu estado, do seu município, vai ter que desagradar a criminalidade, gente desonesta, bandido, então vai ter que desagradar. Desagradar como? Indo para cima, enfrentando, né, com as armas que está à sua disposição, dentro da lei. Aí se a pessoa quer ser um governador que quer agradar a todo mundo, né, agradar o povo e agradar os bandidos, não tem como. Na minha opinião, esse governo que está aí, o presidente Lula, qual é o enfrentamento à criminalidade? Será que o povo brasileiro hoje pode dizer, não, nós estamos mais seguros? Será que nós podemos dizer, não, graças a Deus o presidente depois que assumiu a criminalidade caiu, o roubo caiu? Estou dizendo que vai acabar, mas diminuir. Eu não tenho sentido isso. Pelo contrário, quando esse presidente ganhou, o Lula ganhou as eleições, foi comemoração dentro dos presídios. O Lula, ele subiu lá no morro, lá com aquele chapeuzinho, CPX parece o nome, chapeuzinho das facções. Ou seja, vê só, esse presidente que está aí, que na minha opinião é conivente, ele mesmo disse, um rapaz
polícia prendeu um rapaz que só roubou para tomar uma cervejinha, roubou um celular. Ele disse isso no começo, tá gravado, a internet não perdoa não. Não tem para onde correr. Infelizmente Deus passa pano, que faz de conta que isso não existiu, mas essa que é a verdade. Ou seja, ou nós colocamos uma pessoa que tem a coragem de colocar um secretário que vai para cima igual o Derrite, que na minha opinião o Derrite é um policial e é o secretário de segurança de São Paulo, é nota 10 aquele cara. Caiado tá dando exemplo, deu exemplo no seu estado com relação a enfrentamento da criminalidade. Romeu Zema também, o estado de Romeu Zema também é um estado ótimo, é um estado bom. O estado de Ratinho Júnior, o Paraná, também é o outro estado que está dando exemplo. Você percebe que aonde existe governadores, prefeito, né, alinhado mais com a centro-direita, parece que o estado é mais avançado, a segurança é mais avançada, é mais seguro o estado, é mais emprego, é mais infraestrutura, é um estado mais desenvolvido. Você vê, Santa Catarina é governado por pessoas de direita. Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo agora, Paraná, todos os estados que são governados pela direita, você vê que o índice da criminalidade ele cai. Agora perceba só, o Nordeste, não é nada contra o Nordeste, mas o Nordeste é onde tem os governos de esquerda, é onde a criminalidade tem crescido, roubo. Por exemplo, a governadora de Pernambuco foi dar uma entrevista e o jornalista disse na cara dela, governadora, sabemos que existe o pacto da presidência, tem que ter, o governo federal tem que agir, mas o estado de Pernambuco, infelizmente, a criminalidade está dominando. A governadora enrolou, falou um monte de coisa e não reconheceu para dizer de fato, no meu estado a criminalidade está reinando. E por incrível que pareça, eles sabem que a criminalidade cresce, por exemplo, na Bahia, a criminalidade dominando, mas eles não têm a coragem de fazer um enfrentamento eficaz. Não tem coragem, não tem moral para fazer isso. Infelizmente, governos de esquerda, infelizmente, essa é a triste realidade. Mas agora tomara que em 2026 mude o cenário político nacional, estadual também, porque temos certeza, quando o federal junto com o estadual está alinhado, as coisas andam a passos largos e de forma bem melhor para os brasileiros. Tomara que o Lula saia em 2026, estou nessa expectativa. E tomara que o governador Tarcísio, se ele não disputar a presidência, ele se reeleja ao governo de São Paulo. Caso o Bolsonaro não esteja em condições de disputar a presidência da República, tem o Caiado, tem o Ratinho Júnior, tem o Romeu Zema, tem o próprio Tarcísio. Então, existem vários nomes na direita para disputar. O nome principal é o Bolsonaro. Se ele não vir, qualquer um que vir com o apoio dele na centro-direita, com certeza nós vamos votar. Eu digo centro-direita porque eu não acredito que tenha uma direita pura fora o Bolsonaro. Então, aí eu chamo centro-direita. Mas, saindo Lula, isso é o que importa. Então, queria trazer esse vídeo para vocês com o governador Tarcísio. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, curte, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.